São Paulo renovou o contrato com o atacante Rian Francisco até 2029. Essa negociação já estava fechada desde o ano passado, né? Um pouco depois ali da grave contusão que ele acabou tendo. E aí, por algumas questões até contábeis naquela ocasião, a antiga gestão acabou jogando essa renovação para agora. Algo que aconteceu, por exemplo, com o Nicolas, lateral esquerdo, que também estendeu seu contrato. E o vínculo do Rian Francisco agora é até 2029, ele teve um pequeno reajuste salarial e está em fase, não diria final, mas está mais para o fim do que no início da sua recuperação. A expectativa do São Paulo é do Rian Francisco estar disponível para jogar entre a reta final do Campeonato Paulista, que a gente espera que o São Paulo passe de fase, né? Ali na fase de mata-mata e no início do Campeonato Brasileiro, não, já no meio do Campeonato Brasileiro ali, né? Porque agora o Campeonato Brasileiro voltou. A gente vai precisar ainda moldar a nossa cabeça para lembrar que agora o Brasileirão também já tá voltando. Então ali na reta final ali dos estaduais, ali mais ou menos nessa data ali para março, abril, o Rian Francisco já deve começar a ser uma opção para o técnico Hernan Crespo, e é claro, né, o Crespo vai ter todo o cuidado, toda a cautela possível ali nesse momento dele de transição, não vão forçar absolutamente nada, e a ideia justamente é ter um elenco encorpado e forte no setor ofensivo para não precisar colocar o Rian Francisco numa fogueira, mas posso atestar para vocês que o Crespo quer e muito contar com o Rian, tá? O Rian, antes ali da lesão dele, o Rian foi visto como uma grande novidade para o Crespo, ele se impressionou, e é alguém que sabe da posição, né? É alguém que sabe muito bem dessa função de centroavante. O Crespo olha com muito cuidado com o Rian, tá? Eu me atrevo a dizer, tamanha é a expectativa por parte do técnico Hernan Crespo, o Rian inteiro, o Rian voltando a jogar com a qualidade que ele tem, tendo esse respaldo do Crespo, o Crespo trabalhando com ele e a nova gestão também deixando com que o Rian Francisco termine a temporada, eu não descarto a possibilidade do Rian Francisco até o final do ano ser titular de São Paulo. A impressão do Crespo e da sua comissão foi muito forte em relação ao Rian Francisco. Eles adoraram o Rian, viram um talento a ser lapidado. Então o Rian Francisco terá todo esse cuidado por parte, sim, do técnico Hernan Crespo. A gente espera que o Rian Francisco volte o mais rápido possível. Tá se recuperando bem, tá fisicamente bem, agora tá feliz com a renovação. Ele tem uma família muito estruturada, né, que tem ajudado ele. É aquele tipo de família que é mais ajuda do que atrapalha, né? E a gente sabe que carreira de jogador de futebol, às vezes a família acaba prejudicando, mas não, ele tá muito bem respaldado para sua família, por seu entorno. Então é um garoto realmente que tem tudo para brilhar nesse 2026 com a camisa do São Paulo. O que você acha do Rian Francisco? Sua expectativa está muito positiva em relação a ele? Eu tô com a expectativa bem alta, mas é claro, vamos manter a cautela porque ele tá voltando de uma lesão grave, mas eu torço para que ele volte e volte arrebentando, ó, fazer muitos gols nesta temporada. Bora continuar de mercado da bola, a gente joga os bastidores políticos pra reta final do vídeo, tá? Como é que tá essa negociação entre São Paulo e Corinthians pelo Alisson? Vamos trazer algumas pequenas atualizações, tá? Para vocês entenderem alguns cenários. Primeiro ponto, tá? Desta negociação específica, a nova gestão do Arrim Assis Júnior não é contrária a essa negociação, tá? Mas ele quer entender, e todo mundo ali vai entender de fato o que pode ser benéfico ao São Paulo nessa transação. A ideia não é deixar para o mercado, deixar o recado até para o torcedor que o São Paulo acabou saindo de uma maneira negativa neste negócio, né? A ideia é que seja uma negociação ali que realmente o São Paulo fale, não, pera, troquei um jogador, que é o Alisson, por um jogador pelo menos do mesmo nível, ou que no caso acabe sendo uma compensação financeira. Então neste momento a negociação está totalmente parada, não houve o avanço nesse quesito, até pelo fato do Alisson ter pedido para a antiga gestão e ainda os diretores que lá estão para ser negociado. É um ponto importante da comissão técnica ter falado, pera, você quer essa negociação? Tu pediu para sair? Então vamos treinar aqui separado, vamos resolver essa negociação para aí depois sim você poder voltar com o grupo. Enquanto não for resolvida essa questão, o Alisson não joga com a camisa do São Paulo, tá? Não está descartado uma possibilidade de acabar não tendo negócio, mas durante essas tratativas a ideia é retirar o Alisson realmente do grupo dos convocados, tanto que ele não estará
relacionado para o majestoso, tudo porque o São Paulo não quer que ele, com a cabeça lá no Corinthians já, ou com a cabeça de que quero essa negociação, você acabar tendo um jogador em campo que não está 100% centrado, né, nessa questão. E importante, tá? O Alisson não tá forçando a barra para uma saída não, tá? Até foi uma decisão do próprio São Paulo. Pô, se o cara pediu para a negociação acontecer, para dar uma atenção para esse negócio rolar, é melhor a gente tirar ele da lista de relacionados para, né, não ter esse tipo de questão. Só que o São Paulo não tá conseguindo ainda, nas conversas com o Corinthians, ter o entendimento de que ele vai sair dessa negociação pelo menos ali em pé de igualdade. Porque os jogadores que foram ofertados, o São Paulo não gostou, os jogadores que o São Paulo sugeriu, o Corinthians também não quer negociar, então tá esse entrave. E aí o Marcelo Paz, ele que vai resolver essas negociações junto ao do Rui Costa, até do que eu tenho de informação, tá? A expectativa é no domingo, quando as equipes estiverem lá no campo, fazendo tudo, aconteça um encontro entre Marcelo Paz e Rui Costa, justamente para entender ali o que pode acontecer, o que pode ser negociado ali de uma maneira importante para as duas equipes. Não está descartado, e repito, não está descartado a possibilidade de dinheiro no negócio. Tudo porque, em um primeiro momento, não há uma ciência de que o São Paulo pode ter um jogador que o agrade. Essa que tá mais ou menos a questão. O São Paulo, o José Martínez até é um nome que poderia surgir, mas ele tá com problema lá na Venezuela, aí o São Paulo tá, pera, o único jogador possível para ser negociado tá com problema na Venezuela e não tá podendo voltar, e internamente também o Martínez ele tem algumas questões, né, lá com o Corinthians, então o nome do José Martínez, pelo menos por enquanto, não é um nome ali de grande afeição por parte do São Paulo. Então tá travado nesse momento, e aí a expectativa é de no domingo ali as partes se conversarem para entender se de fato pode rolar ali alguma coisa. Dessa negociação entre Alisson e Corinthians com São Paulo, o que você acha que é o melhor para todos? Uma venda ou realmente uma troca de jogadores? Você acha que é o melhor para o São Paulo Futebol Clube? Eu quero muito saber a sua visão sobre tudo isso, tá? O Dedé deve pedir a sua saída da diretoria do Clube Social em breve. Ele está analisando essa possibilidade e pode comunicar isso ao Macis muito em breve, tá? O Dedé, a alegação é de que ele está um pouco desgastado pelo trabalho voluntário que ele tem feito para o São Paulo Futebol Clube há um bom tempo. É importante trazer que a diretoria do Social, o fato dele ser o diretor do Social, não é um cargo remunerado. Então ele trabalha, e até ele já alegou isso publicamente, ele trabalha, ele faz o seu ganha-pão, o seu trabalho até 6, 7 horas da noite e vai para o clube para resolver as suas questões até por volta de 11 horas da noite, que é quando o clube fecha. Então, em meio a todo esse caos político e também essa questão dele de não ter tantas essas obrigações nesse trabalho voluntário, não ter uma valorização que ele acredita que pode ser para ele nesse quesito, e enfim, essas questões políticas também que tenham afetado a questão da festa junina de 3,5 milhões, aí, que foi muito contestado e o nome dele foi em evidência para muitos conselheiros, principalmente de oposição. Essa é a alegação do Dedé para ele cogitar, pensar nessa saída. Não está 100% cravada ainda, até porque da nova presidência do Macis, ele quer entender os próximos passos do Macis. Pode ser que o Macis fale, não, Dedé, fica aí que eu preciso resolver outras questões, não dá para eu resolver essa questão ainda. Então, são algumas questões ainda que serão trabalhadas, mas eu posso cravar para vocês que o Dedé está sim pensando nessa possibilidade de sair, e ele também não pensa em ter outros cargos dentro do São Paulo. A ideia dele inicial seria realmente só ficar com o cargo de conselheiro, e aí, até do que eu conversei ali com o entorno e tudo, a ideia dele é só torcer para o São Paulo mesmo, ir para os jogos e fazer o seu trabalho como conselheiro do São Paulo. Então, vamos nos atentar aí nos próximos dias para a gente ver se de fato o Dedé vai pedir a sua saída da diretoria do Clube Social, ou se realmente ele vai continuar até o Macis encontrar uma solução, um nome que seja adequado para essa função. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. O Dedé, inclusive, que era um dos principais aliados do presidente Júlio Casares, né? Ele era um forte aliado até do Casares durante muito tempo, mas que ele há 2 semanas ou há uma semana ele
divulgou publicamente que votou a favor do impeachment do Júlio Casares, né? Até viralizou aí nas redes sociais uma fala do Marco Aurélio Cunha perguntando para ele: "E aí, Dedé, votou em quem?" Aí o Dedé não cravou ali, mas falou: votei por nós, foi algo nesse sentido ali, e cochichou ali no ouvido do Marco Aurélio Cunha o que ele teria feito. Enfim, o que você acha dessa história toda? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Rapaz, vamos ver as cenas dos próximos capítulos dessa história do Dedé aí. Bora fechar o vídeo de hoje? Como é que foi o encontro de Massis, novo presidente do São Paulo, com o elenco e comissão técnica? Bora trazer alguns bastidores do que a gente conversou. Ele fez uma presença no auditório do clube, ali onde também fica a imprensa, né? Se eu não estiver enganado, quando a gente faz ali as apresentações, né, as coletivas ali, ele se apresentou para todo o elenco, para todo o grupo, né? E foi um pedido dele, partiu dele essa ideia, tá? Não foi algo institucional, ó, vai lá e tal. Ele quis, como um primeiro ato, realmente, hoje cedo, estar lá com o elenco antes mesmo do treinamento para passar essa confiança, né? Porque há uma preocupação do Massis com tudo que aconteceu politicamente, de isso ter afetado o grupo como afetou, e a gente sabe. E aí a ideia dele foi justamente para dar essa tranquilidade e essa estabilidade pro elenco. Aí do que eu, Alex, tenho de informação, tá? Depois ali ele conversou também com algumas lideranças, e a ideia dele, duas promessas que ele fez pro elenco o mais rápido possível de tentar colocar tudo em dia, né? Porque, e aí é uma tentativa, e aí não deu uma data cravada, porque o Massis ainda vai olhar as contas, vai entender como é que tá esse cenário. Ele era vice-presidente, ele não sabia? Do que eu tenho de informação, gente, o Casares ele é muito centralizador. Então, o cargo que ele deu pro Massis era até mais uma questão mais política do que ele dava plenos poderes para o Massis saber e ficar envolvido em várias questões. O Pinotti, por exemplo, era um cara que era eu esqueci o cargo agora, mas era um cargo ali, estava na ponta da língua o cargo, mas o Pinotti ele tinha ali, ele era um consultor do presidente, só que o Pinotti já alegou que nunca foi consultado para porcaria nenhuma, então o Casares usou muitas pessoas ali para de fato alçar ali o seu cargo de presidente do São Paulo. Então ele não abria ali muitas questões. Tem até pessoas próximas ali que tinham altos cargos no São Paulo e fala, cara, nem eu sabia de tudo ali. Muitas coisas passavam pelo presidente. Ele era muito centralizador nesse quesito. Então o Massis quer analisar como é que tá de fato, porque já há tempos que o Massis teria rompido essa aproximação com o Casares, então ele quer entender de fato essas questões, mas ele vai priorizar esse pagamento em dia com atletas, com funcionários, a ideia de durante toda essa gestão dele, até dezembro deste ano, dele fazer toda a quitação dos atrasados e não deixar realmente que qualquer coisa, direitos de imagem, salário, qualquer coisa acabe em atraso. A ideia nesse momento é recuperar essa reputação, principalmente com o elenco, porque o elenco já até tinha piadas internas, né, de que aqui o mês tem 90 dias, será que o Pix vai cair? Essas coisas que o elenco acabava brincando, que acabava sendo, né, questões chatas, né, dentro do grupo, nessa relação com a antiga gestão. E aí agora o Massis, ele quer realmente fazer com que o São Paulo tenha essa credibilidade primeiro com o grupo, e aí depois comece, né, externamente, com outros clubes, com o mercado, mostrar que realmente o São Paulo agora estaria com uma gestão que realmente é profissional. Mudanças ainda em diretoria e tudo ainda não está sendo debatida. A ideia nesses 30 dias é dar uma olhada, uma analisada, uma organizada na casa, priorizando também a permanência do elenco, uma blindagem do elenco, para aí depois sim, nos próximos passos, as coisas já começarem a acontecer aí, e aí ele pode fazer uma outra mudança e tudo, mas a ideia, inclusive a oposição tem feito uma grande pressão para que seja feita uma debandada forte dentro do São Paulo. Ele quer os conselheiros de oposição, os opositores que tiraram o Júlio Casares do poder, eles querem uma repaginada. Todo mundo que tinha uma ligação maior com o presidente Júlio Casares, que era do entorno do Júlio Casares, eles querem a saída do clube. Então vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. O Massis, ele não quer ser esse cara rebelde, né? Ele é um tom mais apaziguador, que conversa ele com todo mundo. A ideia é dele tentar trazer essa estabilidade, tanto para a política do clube, bem como também para elenco e comissão técnica. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Ao que tudo indica, o Alisson está com um pé no Corinthians e o São Paulo. Me ajuda aí, né, gente? Agora que saiu aquele presidente horroroso, agora nós precisamos da nossa valorização, né? O cara, ele desvalorizava todo mundo, trouxe o Mailton e emprestou a nada pro Fortaleza sem motivo nenhum. E isso é só um dos pequenos exemplos de muitos que nós podemos falar enquanto a transação, negociação patética, horrorosa, que ele mentia, que vinha aqui falando que tava tudo bem, e a gente vendo que tava sucateando a base, vendendo jogadores por valores menores, aquele monte de bobagem, né? Agora tem que valorizar o Alisson. Te digo que você acha o Alisson tudo isso? Não acho. O Alisson tá jogando? Não tá. Só que foi falado em Raniel e o Corinthians entortou o nariz lá. Raniel não. Então também não. Então o Alisson também não. Então começa a mandar jogador de expressão. Manda o Garro, manda Carrilho. Vai mandar jogador bom sim. Se não quiser trocar por jogador, vai ter que pagar. Põe 35 milhões no Alisson. 40 milhões. Se quiser mesmo, acabou. São Paulo precisa mudar, precisa voltar a ser vanguarda, precisa voltar a ser exemplo, modelo em tudo. É sempre no dos outros. Se a gente vai arrancar qualquer jogador mediano, se nós fôssemos arrancar o Alisson do Fluminense, se o Alisson tivesse no Grêmio, no Fluminense e no Vasco, iriam pedir 40 milhões. Por um jogador nada a ver. Quantos jogadores nós vimos aí engrossarem o caldo pra nós? Pro próprio Corinthians, se fosse pedir o Alisson pro Corinthians, iriam falar 35, 40 milhões de reais no mínimo, por um cara que não tá nem rendendo. Então o São Paulo precisa fazer a mesma coisa. E o Harry Masses, né? É assim que se pronuncia o nome do novo presidente. Isso aí é pra agilizar nisso aí também. É pra começar a cobrar caro por todo mundo, não tem negócio. Estão vendendo qualquer merda de jogador por 20 milhões, 25, 30. Zagueiro ruim por 25 milhões. Então no São Paulo, qualquer jogador tem que valer 30, 35. Se tiver jogando no time principal, 40 para começar a conversa. Não tá jogando no time titular, mas é reserva, 30 milhões de reais. A moeda mudou. Chega de ser trouxa de todo mundo. Mas agora nós temos esperança para isso acontecer. Galera, tô atualizando vocês a todo momento. Grande possibilidade ainda do Marcos Antônio ir pro Flamengo. Eu tenho que vir aqui passar a notícia pra vocês, passar a informação que realmente está acontecendo. E eu estou acompanhando muito. Acompanho muito o Vene Casagrande, Paparazzo Rubro Negro, pessoas muito bem informadas do Flamengo e falam que está tudo aquecido. Então, muito provavelmente nós teremos novidades em volta do Marcos Antônio agora que o Júlio Casares saiu, que agora que vai... Ele empacava o São Paulo em tudo, né? Impressionante como esse cara era ruim em todos os sentidos profissionais do São Paulo, né? Ele empacou dentro de campo, fora, nas negociações da janela, em tudo ele travou o São Paulo. É inacreditável, né? Mas ainda bem que está afastado, nunca mais teremos que pelo menos olhar pra cara dele como presidente, né? Vamos torcer para também que ele saia do clube, mas muito provavelmente fique no clube. Mas agora nós teremos, né, definições em relação a Alisson, Marcos Antônio, jogadores vindo também, como o Crespo já está pedindo vários outros reforços. Precisamos de atacantes, meias atacantes, para recompor esse elenco. Então, galera, não se surpreendam caso o Marcos Antônio ainda seja negociado com o Flamengo. Estou falando isso aqui sempre pra vocês. Só queria que ele saísse? Óbvio que não. O Marcos Antônio com o Danielzinho, pra mim, vai dar uma liga gigantesca, ainda mais com o Lucas. Marcos Antônio e Danielzinho vai ser legal pra caramba, gente. Só que tem uma grande... Não queria que acontecesse, mas tem uma grande chance do Marcos Antônio ainda ser negociado com o Flamengo. Galera, e vocês estão preparados pra mais boa notícia? Tem sim! Diego Fernandes se pronunciou. Diego Fernandes iniciou o processo para se tornar sócio do São Paulo. Entrar ali, né? Entrar na estrutura organizacional, administrativa do São Paulo. Ele fala assim: contribuir de forma responsável com o clube. E ele faz o seguinte post: São Paulo vive um momento decisivo. Além de discutir responsabilidades, é hora de discutir renovação. Novos conselheiros, novas ideias, gente com energia, preparo e vontade real de mudar o jogo.
O clube precisa de gente preparada, conectada com o presente e disposta a construir o futuro. Gratidão a quem ajudou a construir a história. Agora é tempo de abrir espaço para quem quer fazer acontecer. Como torcedor, entendi que opinião sem participação é limitada. Como torcedor, entendi que opinião é. Por isso, iniciei meu processo para me tornar sócio e contribuir de forma responsável com o clube. Então, são duas movimentações importantíssimas, porque o Diego Fernandes hoje, ele representa algo maravilhoso para nós, que é um novo formato de São Paulo. E aqui, SAF é um nome popular, prático disso para uma gestão mais profissional. A SAF do Atlético Mineiro, por exemplo, tá horrorosa. No Botafogo também. São ali, daqui a pouco são cases que podem dar certo ou que pode dar errado. Então a SAF também não é a resposta. É difícil, é complicado. Mas o que nós podemos usar do Diego Fernandes é que não precisa ser SAF, mas gestão, organização, profissionalizar o clube, independente do formato, se vai ser SAF no papel ou não, ou se vai continuar nesse modelo de gestão que é o São Paulo, isso não importa. Nós precisamos de profissionais competentes, não importa se é SAF ou não, isso é só uma nomenclatura. Pra mim, o Palmeiras, ele age como se fosse uma SAF, na prática. No papel não é, mas na prática ele age como se fosse uma SAF. O que a Leila faz ali é uma gestão muito competente. São Paulo precisa disso. O Diego Fernandes é a representatividade de uma ideia inicial disso, de algo mais responsável, de algo mais profissional em relação à gestão do clube. Então são duas movimentações interessantíssimas e vamos ficar no pé do Harry Maxis para ser um entusiasta dessa ideia dentro do São Paulo e ajudar a tirar essa gestão ultrapassada para uma gestão moderna que o Diego Fernandes, por exemplo, está falando que quer fazer no São Paulo Futebol Clube. E galera, Julian Fernandes agora volta pra pauta, indicação do Crespo, né? Agora ele também, o Julian Fernandes, ele tá no New York City, foi indicação do Crespo, 21 anos, bom jogador, né? Bom atacante, um reforço que seria muito interessante. Então o Julian Fernandes agora ele volta pra pauta, uma vez que com a saída, né, ainda bem, do Casares, destrava tudo. Então, da forma como o Crespo está nos dando a entender que tem coisas boas por aí vindo a acontecer, o Julian Fernandes, indicação do Crespo, que o São Paulo já monitora, já tá de olho, volta pra pauta em uma das possíveis contratações para reforçar o São Paulo Futebol Clube na temporada. Então, eu vou atualizando vocês, atacante argentino, interessante, 21 anos, Julian Fernandes. Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês em tempo real.